Na nossa última rodada, quem estava aqui, eu lembro, É a Rita. a gente falou um pouquinho da minha Tudo bom? história, eu trouxe um pouquinho da minha história, como a gente chegou com esse tema dos laços que ferem, porque para a gente chegar num tema, eu falo, geralmente a gente passa pelo processo, a gente vive ele, para a gente conseguir até mesmo entender, se descobrir, se entender e saber lidar com a situação. E nisso eu também falei um pouco de hábitos e pensamentos, né? Que o hábito é aquilo que a gente faz sem pensar, a gente está sempre repetindo, então uma coisa que a gente não pensa, a gente simplesmente faz. E como quebrar um hábito, né? Que é como você parar e refletir sobre ele. Porque a partir do momento que você reflete um hábito, ele deixa de ser um hábito, ele passa a ser uma escolha. Então você começa a ter escolhas, e a partir desse momento é que você consegue fazer e tomar direções diferentes, né? A gente também falou um pouquinho, não entramos muito, mas a gente falou um pouquinho sobre compulsão à repetição e como a gente tenta reviver, né? A gente volta sempre nas mesmas histórias, por mais que Sim. sejam em relacionamentos diferentes, em papéis diferentes na vida, mas é como um ato, até mesmo quase que posso chamar de um ato falho, de Sim. tentar refazer uma história que não tem como a gente refazer, né? Tentar fazer dar certo uma coisa que a gente fica ali tentando repetir, para ver se faz dar certo. E a gente falou um pouquinho entre atividade mental e a atividade e o pensar, né? O que que é atividade mental? É o que a gente faz o dia inteiro. Isso não é pensamento. A gente acha que a gente está pensando. Na verdade, a gente está com atividade mental, porque é uma repetição. A gente dorme pensando na mesma coisa, acorda pensando na mesma coisa e a gente não para, a gente vai, simplesmente. Eu falo, igual você está dirigindo, na hora que você vê, você fala, opa, tô tomando caminho de casa e nem sabia que eu estava tomando caminho de casa. Então, atividade mental. E o pensamento é quando você para realmente e entra em contato com o que você está pensando. Você fala, opa, eu estou pensando isso hoje. Ou eu falei até um pouco do. Eu gosto muito de escolher um pensamento por dia. E ele eu vou ficar tomando conta, eu vou olhar para ele. Porque para a gente quebrar esse ato da repetição do pensamento, da atividade mental, então, geralmente quando a gente está com um problema, a gente pensa muito. Então, pare e pensa, por que eu estou pensando nisso? Qual o propósito de eu estar pensando? Onde é que isso vai me levar? Onde é que isso vai me ajudar na minha vida? E começar a refletir sobre esses pensamentos, sobre essa atividade mental. E aos poucos ir quebrando ela. Então foi mais ou menos isso. E o convite que ficou no final foi o que eu repito sem perceber, né? Por que a gente está sempre? Por que eu estou repetindo e não estou percebendo que eu estou repetindo? E quando. Calma aí, que agora eu escrevi e não estou conseguindo ler minha própria letra, né? Quando minhas escolhas nascem do medo, da carência ou do meu desejo. O que que é carência na minha escolha, o que que é o medo, eu estou escolhendo por medo, e quando é realmente o meu desejo, que eu acho que até é uma coisa que a Gilda vai trazer, porque ela vai falar de Lacan, vai tá trazendo as histórias da Clarice e da Silvia, né? É, não, e aí, mas você não falou assim do que. Eu acho que tá ligado. Tá ligado? Tá ligado. Da tua própria experiência, Ah, né, para sim. elas saberem assim, do que aconteceu rapidamente. Acho que vale a pena. Ah, sim. O que me trouxe aqui hoje? Por que eu comecei a falar sobre isso, né? Buscar, tentar me entender, principalmente os meus pensamentos, tentar entender esse ciclo de repetição, por que que a gente sempre vai repetindo. Logo na pandemia, foi uns 5 anos atrás, mais ou menos, olhando, parece que Foi foi ontem. muito mais do que isso, para falar a verdade, porque eu eliminei, eu deixei para trás da minha vida isso, passou. 3 meses antes do meu casamento, eu cancelei ele. Eu simplesmente cheguei num ponto que falei, não dá mais, é isso. Eu estava com a festa paga, toda pronta, vestido em casa, tinha comprado um véu que estava vindo lá do Vietnã. Foi assim, cara, dificílimo fazer aquele negócio chegar aqui. Tava com tudo, aliança, tudo pronto. E eu lembro que eu só pensava, eu passava os últimos dias, o último mês, eu passei ele só chorando. Eu só chorava, aliás, eu chorava já fazia 1 ano que eu estava junto com ele, só chorava. Mas os últimos meses, o último mês ele foi muito intenso, porque eu chorava todo dia. Eu lembro que eu chorava, eu olhava no espelho e falava, nossa, minha vida tá um inferno, e ela vai ser esse inferno. Vai ser isso. E foi muito difícil no meu processo, eu entender que onde eu estava e o que eu estava passando foram escolhas minhas, foram decisões minhas, eu que escolhi estar ali. Eu que aceitei aquela posição, eu que me deixei levar por aquilo, né? Existe o outro,
ele estava lá, a gente vive com o outro, a gente convive, a gente cresce, a gente aprende com o outro, mas eu também preciso aprender o que é a posição que eu queria ocupar, e eu estava deixando me levar muito. Nos meus processos de análise, uma das coisas que eu fui vendo, entrando junto ali com a minha analista, foi, eu vejo uma família que a gente mudou muito. Eu mudei mais de 20 vezes, foram mais de 13 escolas. E eu sempre estava muito naquele tentando fazer amizade, tentando ser aceita, tentando encaixar, tentando fazer pertencer a um ambiente que eu não me sentia pertencida. Então, quando eu entrava em relacionamentos, eu estava o tempo todo buscando me fazer me sentir aceita pelo outro. Eu tentando agradar, então o outro não estava bem, eu achava que eu que tinha que fazer o outro ficar bem. O outro explodia, eu achava que a culpa era minha, que eu fiz alguma coisa ali que desestruturou o ambiente. E aos poucos eu fui percebendo que, na verdade, isso é do outro, mas existe a minha responsabilidade dentro daquele relacionamento que eu tinha que ter consciência que eu não estava tendo. Então, Esse ponto é bem interessante, né? Porque nós falamos aqui sobre a Simone de Beauvoir, só que ficou meio solto assim. Eu trouxe aqui, sempre me instiga muito, me intriga muito um tema que ela levanta. Ela fez uma análise antropológica na pesquisa de doutorado dela, que é o segundo sexo, né? E ali ela levanta uma questão que ela diz assim: meu Deus, o que acontece com as mulheres que vão voluntariamente para a posição submissa? Elas se submetem aos homens, e não é por conta de dinheiro, por problema econômico, não, tem algo na subjetividade das mulheres que elas se oferecem, né, para ir para essa posição assujeitadas e submetidas. E aí, né, fazendo uma ponte com o que você trouxe, Marília, trazendo para a psicanálise, quer dizer, o que o Lacan vai falar? Né? Ele vai dizer que a mulher ela abre mão dos seus bens, ela faz concessões em função da demanda do amor de um homem. Para ela ocupar o lugar no amor de um homem, ela abre mão de algo precioso nela, para poder ter até um nome, né? Quando você casa, você recebe o nome do teu marido. Em francês, a expressão tuer ma femme, quando ele apresenta a esposa, essa é minha mulher, tu és minha mulher, tuer em francês é matar. Também, né? Tem essa homologia aí com a palavra do francês. Então tem algo da mulher que é como se ela matasse algo da subjetividade dela para poder ocupar o lugar, para poder se encaixar, isso que você estava falando, né? Você tentando ali se encaixar para poder casar com esse homem, né? Que você estava ali se sentindo assujeitada, submetida, subjugada. Você trouxe isso, né, Marília? Assim, depreciada também. E também tem um outro tema que o Freud traz na depreciação na esfera amorosa, que o Freud vai dizer que tem homens que precisam depreciar a mulher para poder transar, poder até tê-la como objeto mesmo, né? E se ela estiver muito idealizada, ele vai depreciá-la mais, porque idealizada ele não consegue nem ter sexo com essa mulher, fica muito próximo da mãe. Fica muito, sabe, dessexualizada, né? Então, a depreciação na esfera amorosa também é algo que também não é fácil para o feminino lidar com esse, né? Que eu acho que foi o que aconteceu contigo. E Freud ele traz também falando que a mulher ela ama como o homem ama ela, né? Ah, sim, porque eu amo como ele me ama, não é nem ele que eu amo, como ele me olha, como ele me ama que eu gosto. Isso me levou a pensar, tipo, como é que eu tô me amando? O que tá acontecendo, né? Como é que eu me vejo, né? Porque tem também essa fala que é muito boa, que vai dizer o seguinte, que a mulher, ela se conecta, né, através do homem, ela se conecta com ela própria. E tem uma psicanalista que traz uma metáfora da dança do tango. Quando você vê um tango, né, o homem é o condutor ali, mas quem aparece é a mulher dançando, né? E aí essa psicanalista faz esse paralelo, quer dizer, o homem, né, ele conduz você para que você possa olhar para você. Essa seria uma função, né, do que a mulher espera na relação com o homem, né? Que ele seja o conector dela com ela própria. Nossa, que é profundo isso, mas é interessante, porque se você tem uma relação com o teu namorado, teu marido, que você possa se conectar com você mesma através dele, eu acho que foi o que você estava tentando fazer, né?
Eu acho que eu não existia, na verdade, nesse ponto. Eu era do desejo do outro. Estava ali Eu só tava para atender. totalmente voltada do... meu conceito, eu acho que eu não tinha, e foi uma coisa que eu consegui elaborar muito em análise, foi o que é um parceiro, o que é uma parceria para mim hoje, o que é um relacionamento que eu entendo e quero como um relacionamento na minha vida, porque eu simplesmente estava indo. Então era o que o outro quer de mim, o que o outro espera de mim, como eu faço essa posição, como eu exerço essa posição no olhar do outro e não no meu. O meu desejo, ele não existia. Que é uma posição do feminino, né? Que é uma posição do feminino. Que eu é. vejo muitas mulheres, hoje, trabalhando na clínica, a gente vê muito isso. Que a mulher, né, como ela não tem uma representação do que é ser mulher, não existe essa representação no inconsciente, então ela vai para essa posição facilmente, né, para poder ter um lugar, poder ter uma existência ao lado desse homem, né? É algo meio cultural. Eu acho que hoje a gente pode até falar depois, abrir para conversa, na contemporaneidade, se está acontecendo, eu acho que houve uma mudança. Acho que tem algo aí que tá. Né? Mas, tudo bom? Mas, agora, assim, está circulando aí um texto também que o Miller ele traz uma contribuição que eu acho muito interessante. Vai dizer que entre a menina e a mulher está a mãe. Sabe? O que isso quer dizer? Que essa relação pré-edípica, né, que é anterior, que é primária da menina com a mãe, ela é determinante, no sentido feminino. Por quê? Né? Se a gente parar para pensar que a mãe é esse grande outro absoluto, o neném. Quando nasce o neném, desamparado, nós, né, somos seres desamparados por excelência. Se o outro não vier te socorrer, você morre. Essa é a condição humana. Né? A nossa existência depende do outro, você se constitui a partir do outro. E esse outro primordial é a mãe. É a mãe. E nessa posição de objeto do outro, a constituição subjetiva se dá a partir desse lugar de objeto, de fusão com esse outro. Eu tive uma professora, aquela Marianita, ela até já faleceu, mas me marcou, ela dizia assim, bebê está nas mãos do outro, pode até matar, ele pode morrer, né? Ele está sujeito a tudo nas mãos desse outro. E somos nós, seres humanos, porque a gente nasce nesse desamparo absoluto mesmo. Né? Então, nessa relação com a mãe, que é esse objeto primordial, você está ali como objetinho desse outro. O que precisa acontecer aí? Né? Tem que ter uma separação desse lugar de objeto para a posição de sujeito do desejo. É isso que a Simone de Beauvoir, quando ela fala, isso também a gente não conseguiu desenvolver aqui na vez passada, quando ela traz assim, tornar-se mulher, que a mulher não nasce mulher, né? Ela tem que tornar-se mulher, é nesse sentido também, dela poder sair dessa posição assujeitada, na posição de objeto do outro, e se tornar sujeito do desejo dela. Mas para que isso aconteça, tem uma operação que não é simples aí, né? Esse se separar, né, dessa posição de objeto, fazendo uma análise, você vai olhar para você nesse lugar de objetinho do outro. Na travessia de uma análise assim, bem feita, né, uma trajetória que você possa chegar no final de análise, você vai olhar você nesse lugar de objeto e o quanto você se deslocou desse lugar, né? Sujeito do teu desejo, e você poder bancar isso também. Também aí a gente vai até depois ler alguma coisa nesse sentido, porque também não é simples você bancar o teu desejo. Não. Né? Enfim. Bancar o desejo é difícil. Às vezes acontece no impulso, né? Foi o que você fez. Eu acho que eu cheguei no limite ali. Eu cheguei num limite que eu falei, realmente não dá. Porque se eu continuar, vai ser isso. E isso não tá bom pra mim. Então, esse eu consegui. Basta, um ponto de basta. Mas eu cheguei num basta, assim, que foi do nada. Eu falei, chega, não quero mais, acabou. Vou embora. Só que não foi assim, né? Não. A gente não acredita. Tem sempre uma história. Para você chegar a esse ponto, né, Marília? Não, já estava vindo, né? Já vinha vindo. Eu falei, eu chorava todo final de semana, todo dia. Eu sentava no banheiro chorando, olhava no espelho e falava, minha vida vai ser um inferno, minha vida é um inferno, é isso daqui.
Não tem o que Para fazer. você chegar a esse ponto, você imagina o que você já não percorreu, né? Pra eu chegar nesse... Eu tava num é. ponto de sofrimento muito grande, eu tava sofrendo muito, né? E até uma amiga minha me falou esses dias, a gente estava conversando, ela disse, Marília, sabe quando você vê um cachorro, ele tá sentado no prego, ele tá uivando? Ela falou, mas por que o cachorro não sai? Porque a dor não tá suficiente ainda pra ele sair. Ah, que interessante. Porque a hora que a dor fica demais, ele sai. Ele vai reagir de alguma forma. Ele vai reagir. Eu acho que foi isso exatamente que aconteceu comigo. Enquanto eu tava ali, tava num conforto. Alguma coisa estava mantendo, coisa ainda né? mantinha aquilo, né, pra mim, na minha fantasia, ou era a fantasia do casamento, ou o quebrar isso, as consequências que eu ia ter que lidar com aquilo depois. Todo também, né? Tudo. A família, a rede familiar toda, ali, uma expectativa, né? Marília também. E você fez um sintoma na perna também. Eu fiz um sintoma na perna que ele sumiu, desapareceu. Fala, Sandra. Eu tenho aqui, ó. Faz. Bem lembrado, bem lembrado, é isso mesmo. Esse caos tem um preço também, né? A partir desse caos que eu comecei a procurar, tentar me ajeitar, me orientar, porque eu saí completamente perdida, né? Marília, fiquei aqui pensando, e isso que você sofreu durante muito tempo, tinha troca com o noivo? Era conversar com você? Sim, tentava conversar. Sempre tentei conversar. Então você já tinha... Várias vezes tentei conversar. E é engraçado, porque depois chegou... amigos deles chegaram para mim falando que ele não estava esperando. Eu falei, como não? Quantas vezes eu falei com ele, quantas vezes eu conversei com ele, pontuava, falava. Acho que tem falha de comunicação da minha parte também, sim. Porque a gente nunca falava, a gente não conseguia falar tudo, porque existia aquele medo. Eu falo da minha parte. Medo do que o outro ia pensar, medo de como ele ia reagir. Mas eu vivia pisando em ovos. Me controlando, segurando a situação ali. E ele traçou o teu perfil também, de uma certa forma, achou que você ia ficar assim sempre, né? Eu acho que ele pensou que eu fosse, E tem uma coisa no casal também que você fala e você acha que o outro está escutando e não está ouvindo, né? Tem isso. Tem isso eu vou te dizer. Tem isso. Não é? Você pensa que tá tendo uma comunicação entendeu? O outro não está nem ouvindo o que você está dizendo. Não é? Escuta, mas não ouve, né? Tem o escuta, mas não ouve. Não foi um acúmulo de insatisfação, não? Muitas insatisfações. Aí chegou um momento que você cortou. Porque não tem como você ficar bem, você fica insatisfeito, você está num lugar extremamente desconfortável, né? Eu vivia em desconforto. Né? Primeiro pelo ponto de eu tentar me encolher, fazer caber numa posição que não era minha, porque eu não estava ali, eu não cabia naquilo que ele estava esperando de mim, não era eu. Eu estava falando com essa mesma amiga, falei, depois que eu terminei com ele, que eu saí disso, parece que uma parte minha meio que morreu. Ela saiu, não existe mais essa Marília. Eu virei outra. Eu passei realmente por uma transformação, porque tinha uma parte de mim que ela era muito mais leve, tranquila, que ela parou. Ela, não é que ela não exista, mas é como se fosse uma... Eu não quero falar maturidade, porque maturidade parece que ser madura é ser chata, não, mas né? O sofrimento também faz você crescer. Para aí, Marília. Você cresce ali. Foram 3 anos, 3 anos juntos. 1 ano e meio morando e 3 anos de relacionamento. Porque, claro... Muitas vezes você tem um relacionamento até de mais tempo, mas a vida, por exemplo, um trabalha, o outro também trabalha. Vai deixando. E você não tem um relacionamento total, assim. Vem uma aposentadoria, uma coisa, você fica mais em casa. Exatamente. E aí você descobre. Percebe coisas que você... É o que a pandemia fez com muitos casais, né? Porque muitos casais trabalhavam, viviam a vida, saíam com os amigos, a hora que teve que conviver, não estava nunca ficou tantas horas junto. Tantas horas. E trabalhar, pior que trabalhar junto. Aí. Cada um dá. Agora, Marília, quando você falou, eu estava sempre pisando em ovos, então você não falava tudo. Não falava. Não, hoje eu tenho plena consciência. Você falava. Entendo as minhas responsabilidades dentro daquilo. Um limite. O que eu conseguia também ali, que eu achava que dava para falar, porque vinha muito da minha
fantasia daquele momento, do meu medo, do que ele era. Porque você acaba colocando a pessoa pra cima e você vai pra baixo. Não é isso Quando tudo, você entra né? nisso. Então ele Tem que virou um assistir. grande ali, eu era pequena. Eu ia falar um pouquinho, eu não peguei sua história no início, né? Mas já me identifiquei com partes, só que o fim é um pouquinho diferente. Porque o meu, eu fiquei num relacionamento com 26 anos, desde os 17. E o tema é ferida grande demais, né? Eu fui me doando, sempre foi saudável, sempre foi maravilhoso. Mas chegou um momento que eu me anulei, né? Tive uma filha, depois um outro filho na pandemia, e trabalhando, vendo pai, mãe, marido, casa. A minha felicidade dependia da felicidade dele. Então, eu só estava bem se ele estivesse bem. Né? E fui esquecendo de mim. Então, muitas feridas, a falta de valor, a falta de acolhimento. Era uma pessoa maravilhosa, só que a rotina, né, foi transformando tudo isso e eu fui adoecendo. Mas, na verdade, quem adoeceu da mente, ele ficou com uma depressão. Ele falou para mim que estava com depressão, eu quis curá-lo. Então, eu não olhava as minhas dores, eu só olhava as dores dele. É uma depressão gravíssima, com 2 filhos, um pequeno. Então, eu vivi para curá-lo. Só que você saiu, né, da sua relação. E a minha foi ele que saiu. Então, essa questão do cachorro que você falou, o cachorro vai ficar até quando doer. Só que eu estava ficando mesmo doendo muito. E quem saiu foi ele. Então, eu estou nesse momento de me reencontrar. Quando eu via isso aqui, né, lá no Instagram, eu falei, gente, eu preciso ir, porque eu estava me ferindo. Eu estava me ferindo e eu ia ficar até agora me ferindo. Só que ele me salvou, vamos dizer assim, de forma inconsciente. É verdade. Então, são histórias parecidas, Sim, mas com contextos diferentes. com certeza. É interessante, porque vocês todas praticamente da mesma geração, da idade. Tudo bom, Belinda? E eu pensei, assim, eu pensava, né, não só pensava, como também experiência. E eram gerações que não resistiriam muito a esse tipo de coisa mesmo, não. Porque, estou falando aqui, uma pessoa que está quase ali nos 70, né? Vocês devem estar aqui, metade, não fala, pode deixar. 30 Eu mais. acho que cada vez mais as gerações estão menos resistentes. Não porque isso é uma coisa ruim, não. É porque cada um já sabe, está livre daquelas amarras atrás, avô, avó, mãe, pai. E estão mais livres. Eu não sei se a gente está mais livre, né? Você não via ninguém se separando. Nossa, eu estou com meio assim. Também, quando vejo alguma amiga se separando, eu digo, caramba, vai se separar com 70 anos. Tenho visto alguns casos, algumas amigas assim, se separaram com 70 anos. É porque a coisa vai, né? Tocando a vida. Isso acontece Vamos ler. Essa geração, não tá. Vamos pegar. Tem que botar um bar. Se a gente Não, é verdade. Tinha um aprisionamento maior, né, Márcia, eu acho. Vamos aprender um pouquinho aqui com Clarice Lispector? Todo mundo está com... Vamos ler? Eu vou começar, eu acho que a gente pode até circular aqui na leitura, vamos fazer assim? Eu vou começar aqui, então. O resumo, né? A Ferida Grande Demais, Clarice Lispector. Está nesse livro aqui, A Paixão Segundo GH. No texto, Clarice fala de uma dor que excede o corpo e as palavras. É uma ferida que não cicatriza, que acompanha a existência como marca insuportável e, ao mesmo tempo, inevitável. Essa ferida não é um acidente, mas parte da própria condição de viver. É o preço de sentir, de amar, de existir. Há dores tão fundas que não podem ser comunicadas totalmente. São silenciosas, íntimas, e justamente por serem grandes demais, revelam uma verdade. Viver é também carregar feridas invisíveis. Achei isso aqui interessante, bem em cima até do que você estava falando, né? Porque eu acho que tinha algo ali tão assim, isso que ela está dizendo, é uma ferida tão grande, tão, né? Mas era invisível. Isso é impressionante mesmo, né? Como vai tomando.
para lidar, né? Você vai se defendendo, você vai se moldando, e aí, de repente, você não consegue mais nem verbalizar e colocar palavras, sabia? Eu exatamente isso, fico com essa ideia de que quando você falava, você não conseguia dizer o que você estava realmente sentindo. Eu não dizia, não dizia. Eu falava, mas não dizia o que estava, né? Ficava aquele não dizia, não dizido, não falado ali. Não dito, não dito, E ele, enfim, olha como é que a escritora, o artista está sempre à frente, né? Ela colocou aqui em palavras a ferida como feminino. No feminino, essa ferida grande demais aparece nos laços que a mulher carrega: mãe, esposa, filha, amante. São laços de amor, mas que exigem sacrifício, silêncio, entrega. Eles sustentam, mas também pesam, e muitas vezes deixam marcas irreparáveis. Ferida e criação. Acho que eu vou ler, então, aqui. Vocês querem circular? O que vocês acham melhor? Acho que pode ir, pode ler. Clarice transforma essa dor em palavra. Ela mostra que a ferida, quando nomeada, deixa de ser só silêncio e passa a ser também voz coletiva. Assim, o que era individual se torna partilhável. Cada mulher que lê reconhece a sua própria ferida. Porque aqui também é muito interessante, porque assim, na psicanálise, né, o que o Lacan vai defender é que a mulher não faz conjunto, é uma a uma. Né? Tem uma singularidade que é própria do feminino. Sabe? Os homens não. Os homens, eles fazem conjunto ali, em função do falo, do poder, do dinheiro, da virilidade. Eles conseguem, sabe? Em função do fato. A mulher não. A mulher não tem essa... Isso é interessante mesmo. Porque aqui, quando ela falou que essa dor, quando se transforma em palavras e forma uma voz coletiva, entendeu? Eu vejo que essa voz coletiva a gente tem, mas o homem não tem. Por exemplo, esse momento que está acontecendo aqui agora, né? Essa interrupção aqui que está acontecendo, né? Seria interessante. No caso da Maria, né? Que ela iniciou, né? Mostrando como ela chegou até aqui, né? Através de uma dor, né? E aí você também viu aqui e ela se expressou também, porque... conectou, né? Exato. A partir da dor. Aqui, eu também faço minha autoavaliação, entendeu? Sim. Então, eu acho que essa conexão coletiva no feminino existe e no homem não existe. Você diz o quê? Em função da palavra, Vocês falaram aqui da questão da dor invisível. Mas a nossa palavra, quando a gente ela consegue... falar, essa dor invisível, ela se torna visível. Você tá entendendo? Não aí sei. eu lembro que ela falou da questão do hábito, né? Começa com um hábito. Mas a partir do momento que eu transformo esse hábito numa escolha, e vai transformar numa escolha, a partir do momento que eu identifico esse meu hábito. O que me levou ao hábito? Você vai levando muito pela sociedade também, né? Exatamente. Você vai chega nos atendendo... 30, você tem que estar casada, você tem que estar com filho. Tem uma cobrança. Existe uma cobrança social. Até do casamento, do né? Casamento, como que eu vou agora recuar, né? Em função de um casamento? Tem que ser nomeada a dor, eu entendo assim. Tá, você está passando um momento ruim, está se sentindo mal. Aí você nomeia, pô, eu estou me sentindo rejeitada. Ou eu estou me sentindo agredida. Ou eu estou me sentindo... não tenho voz. Será que não é isso também? Porque você aquilo fica até no subconsciente, ou você não sabe o que é. Você só se sente mal, mas a partir do momento que você reconhece o que no outro está te prejudicando, aí você nomeia. Sim, exatamente, a partir do outro, né? Isso. Você sabe. Mas olha só, a Rita falando, me lembrei agora também uma equivalência que o Freud faz, né, assim, entre a relação homem e mulher. Ele vai dizer que o feminino pode ser também o feminino no homem e o feminino na mulher, tá? Mas a posição feminina tem uma aproximação maior com a angústia do desamparo, sabe? Que é mais próximo do feminino. E o feminino, para ele poder lidar, né, para você lidar com essa angústia do desamparo, você precisa das palavras. E das palavras de amor também. É o que organiza, né, o mundo simbólico, voltando para o tema lá, que a mulher abre mão, né, faz concessões para poder ocupar o lugar no amor de um homem, desejo de um homem.
ela também se relaciona com as palavras desse homem, sabe? Assim, é como se precisasse mesmo, sabe? Então, palavras que vêm, insultos, agressividade, isso para o feminino, né? Mulheres mais sensíveis, e até o que você vivenciou, né, Maria? Então, você trouxe, então a gente volta a esse exemplo. Isso causa um estrago, entendeu? E aquele tentar entender, o tempo todo fica tentando entender o que está acontecendo ali com o outro, aí você fica naquela busca constante do outro, né? E te joga numa angústia. A angústia, porque não tem como você saber o que o outro está pensando. Porque aí você fica desamparada, esse outro não está me amparando, nem nas palavras que eu suponho que eu tenho. Isso vai refletir, inclusive, né? Ele sai, eu acho, né, dessa área do emocional, do afetivo, e vai atingir a área da sexualidade também. Também, claro. Sim. Aí entra tudo, Rita. Porque realmente essas palavras, a gente se relaciona muito com as palavras, né? E tem homens que têm uma dificuldade enorme, né? De poder dizer, de poder falar. Então, assim. Eu achei maravilhoso isso que você falou. Do feminino no masculino, né? No Sim. E como ele também precisa de um espaço para poder falar. Eu nunca tinha me dado conta disso. Porque tem homens que têm esse feminino, sabe? Não precisam ser homossexuais, né? Não vamos desvincular. Da sensibilidade feminina. Chico Buarque, escritores, músicos, artistas, tem esse feminino neles, né? Sem ser nessa área artística, vamos dizer assim, né? Há homens assim. Há homens. Tem mais homens do que mulheres, no caso dos meus irmãos. Eu sinto muito isso, meus irmãos, a questão eu sou nordestina, mas a questão que você vê, o Nordeste é tido como os homens machões, preconceituosos, mas dentro da minha família houve essa questão da sensibilidade. Eu cresci vendo meus irmãos chorarem, meu pai chorar, entendeu? Então, assim, essa sensibilidade masculina, né? Isso sempre Eu não sei, ajuda. Na clínica, geralmente, os homens que chegam são homens que têm essa energia mais feminina, né? Que buscam análise, que vão buscar. Eles têm mais esse lado. Verdade. Pode até buscar, mas é difícil ficar muito tempo. Quando a coisa já transbordou. ou isso, ou se separa. Então, do mal falta de entendimento entre casal é fruto de uma depressão, seja de um ou de outro. E aquilo se manifesta sob a forma de agressão. Sim. Porque o que de incompreensível. Porque, olha só, a depressão o que é? É algo que reverte para o eu, uma agressividade que reverte para o eu como objeto. Toma a si próprio como objeto e reverte uma agressividade. E essa agressividade, ou ela está fora de você ou está dentro. Aquela imagem da banda de Mébius, já viu? Que é aquele 8 interior, né? O dentro fora. O inconsciente é isso, né? O que está fora está dentro. Então, assim, ou eu estou agredindo o outro, ou eu estou me agredindo. Eu fiquei... Porque a pessoa depressiva ela tá ali num processo altamente agressivo. Ela está ali numa destrutividade interna, né? Ou ela joga para fora ou joga para dentro. Olha só, ferida e laço. Os laços que ferem podem ser vistos como manifestações dessa mesma ferida. Vínculo de amor, maternidade, casamento, trabalho, sociedade. São vínculos necessários, mas que também exigem um pedaço de nós. A chave clariciana. Clarice não propõe eliminar a ferida, porque ela é constitutiva. O que ela mostra é que, ao reconhecê-la e escrevê-la, a mulher transforma a dor em resistência e criação. Quer dizer, como é que você lida, né, com essa ferida também. Né? Porque a ferida é a castração, assim, para a psicanálise seria a castração. Né? Que é fundamental que você possa entrar em contato, né, com a sua dor, com a sua ferida. Tem uma expressão também, eu estou lembrando agora da Maria Anitta, interessante. A Maria Anitta trazia essa questão, por exemplo, a mulher tem algo também muito forte no sentido assim de um real desse corpo, né? Ela menstrua,
ela dá luz a uma criança, né? O corpo da mulher também não é algo, sabe, difícil de simbolização. Menopausa, amamentação, né? Tem algo ali que você tem que dar conta e que não é brincadeira você simbolizar, você conseguir elaborar essas questões, né? É aceitar, sim. E aceitar que você falou? É. Aceitar, boa. Aceitar. Né? Aceitar. Só fazer uma ponderação também, né? Eu tô lendo essa parte que é chato clariciana. E no final fala, a mulher transforma a dor em resistência e criação. Então, falando assim por mim um pouquinho, eu senti muita dor, né? Como muitas aqui devem ter sentido, você. Estou nessa fase da resistência agora, resistindo porque eu não tenho outra opção. Tenho 2 filhos, preciso resistir e me recriar. Mas aí eu vejo uma outra etapa, né, dos julgamentos, porque você se transforma em uma outra mulher. Então, às vezes, no meu caso, né, quem está próximo, que me viu de um jeito, me vê agora me recriando, me reinventando, tem um olhar de certo julgamento, até de preocupação. Quem é essa Bianca? Então, aí, às vezes, os julgamentos se tornam outras feridas, outro tipo de ferida também, que também é grande demais. Então, a gente está sendo ferido quando a gente está na dor, recriando, se reinventando, porque as pessoas não entendem, sabe? Então, isso está acontecendo comigo nos julgamentos. Porque agora você... Eu falei, inclusive, hoje eu falei, eu vou num encontro que vai falar sobre ferida, não sei o quê, aí meus pais, não tem nada a ver com direito, né, que eu sou advogada. Eu falei, não tem nada a ver com direito. Então, Mas é isso que eu ia falar, tem a ver com o seu direito. Mas é uma feridinha, sabe? Que bom que isso aí é uma prova que você realmente está querendo mudar. Então, os outros estão percebendo. Então, isso fica ali, ofuscando muitas coisas, né? E ainda dando uns beliscos na gente. Incomoda o outro, né? Porque eu acho que acaba interpelando ele também no lugar dele, né? Ele vê que você mudou, então como é que fica a sua relação com eles? Também vai mudar? Eu que absorvo muito, né? Principalmente o que meus pais falam, absorvo muito. Eu fico numa instabilidade enorme, porque eu fico aqui, eu tô aqui num lugar maravilhoso, mas eu não tô fazendo nada do meu trabalho, eu não tô com os meus filhos. A gente fica naquela... Cobrança, né? Culpa. Então, é um processo, né? Bianca, se você tinha uma época que estava querendo agradar o marido, não queira agora agradar o pai e a mãe. Boa, Ana ali. Márcia. Gostei. Mas é verdade. Entendeu? Essa foi terapêutica. Isso a gente sabe. É lógico, Mas vem aquela culpa, a culpa, né? Me ajuda. A próxima vez que a gente vai para uma reunião de trabalho. É um nível, né? Para agradar ela. Para agradar. Você está trabalhando, você está se fazendo bem. Isso aqui pro meu profissional ajuda. Para tudo, para a vida. Poxa, Sandra, fala. Eu acho que a palavra do outro, ela só faz efeito quando bate em algo que você também acredita. Sim. Pega nas suas crenças. Isso já está enraizado. Terapia. Eles querem, porque você carrega isso também. Então, eles podem ter feito um comentário assim, às vezes sem nenhuma intenção De te magoar. mas você vestiu aquilo da forma. Isso já está. Exato. Fala, Sandra. Você fala. Ainda nas falas do Zaratustra, lá do profeta, ele diz que a alma humana é uma capa de ressentimento e culpa. Aí acrescento eu, que se retroalimentam permanentemente. Boa. É o ciclo que se repete, né? Você levou para o relacionamento, onde você ficava ali, e agora tem os pais. E vai trazendo sempre. E o dia que você precisar deixar os filhos com eles para ir conhecer uma nova pessoa, você vai se culpada também. Eu já ia falar isso, Bianca. Falei. Você não pode se culpar. Tem que virar essa chave.
Estou gostando de ver, Isso Márcia. aí. Mãe, né? Mãe, pai. Eu troquei com outra mulher na minha. Isso acontece, por exemplo. Você vê, né? Teu filho, sua filha que casou, aquela coisa, de repente os dois começam a brigar, aí começa a falar, ah, vão se separar. Então tem essa coisa, mas a gente tem que perder isso. De não querer, né? Estou aqui do outro lado, tá? Assim, do lado Como do seu mãe. pai e sua mãe. Eu chamei ela pra vir aqui, chamei minha mãe. Ah, foi? Ela não tem que atualizar meu crochê. Eles devem estar também. Eu chamei, queria que ela tivesse aqui. É. Ia trazer ela, que ela ia fazer uma reflexão. O Fenininho, Vamos, vambora, tô vambora. terminando. Porque eu vou ter que ir ao banheiro, você sabe. A menina fica quer que eu te tomando água. espere? Não, pode lendo. Eu vou ler o final, Vai lendo, então. Eu vou fico ler o tomando final aqui pra água, gente, e que aí é um é a problema. síntese para o grupo. A ferida grande demais de Clarice é a experiência da mulher que ama, doa e nesse processo se fere. Os laços que nos atravessam, maternos, conjugais, sociais, não são neutros. Eles marcam, silenciam, mas também podem se tornar fonte de palavra e de potência. Clarice nos ensina que ao nomear a ferida, transformamos dor em partilha, silêncio em voz. E é justamente isso, a partir do momento que você começa a se entender, o que eu estou sentindo, culpa, por que eu sinto culpa, né? O que tem nessa culpa? Para onde essa culpa está me levando? O que ela está fazendo comigo aqui dentro? Foi o que eu comecei a entender do relacionamento, né? Porque por que eu fui até lá? Antes eu me sentia extremamente culpada de ter... Eu falava, nossa, perdi muito tempo da minha vida, foram 3 anos da minha vida, eu me sentia extremamente culpada também de ter saído daquele relacionamento. Então você fica naquilo, será que eu tinha que ter continuado? Será que eu tinha que ter feito mais do que eu já estava fazendo? Será que eu tinha que ter puxado, ter aguentado um pouco mais? E ali você vai se entendendo. Eu acho que o processo de se entender, começar a nomear o que você sente, porque a gente não foi ensinado, né? Ah, isso que eu tô sentindo agora é culpa, isso que eu tô sentindo é medo, isso que eu tô sentindo é insegurança. Da onde que ela tá vindo? Como é que ela funciona? Como é que é insegurança para mim? E foi isso que eu comecei a fazer, e nomear o que eu quero para minha vida. Eu quero um relacionamento assim, eu quero um parceiro. O que é uma parceria para mim? O que é amar alguém? Que é uma coisa que a gente nunca pensa, né? O que é o amor? O que é amar? O que eu quero? O que é um namorado? O que é um marido? O que é um noivo? Cada um tem uma função. Você começa a nomear, né? Mas quando a gente corta o cordão umbilical, Uhum. mais alto, o umbigo é uma coisa que Sempre fica. Sempre fica. Sempre, eu falo, uma coisa que eu aprendi muito na análise foi: nós todos somos seres faltosos. A gente vai sempre viver em falta. A gente nunca vai estar suficiente. Pelo menos a gente nunca vai se sentir suficiente. Isso é importante. Agora, né? como é que eu lido com esse fato de que eu não sou suficiente? Como eu olho pra mim e lido pra ele, né? Com ele. Porque não é o outro que me faz me sentir suficiente. Sou eu que tenho essa falta dentro de mim. Né? Não, e aquilo que a gente estava falando, né? Assim, de você também, aquilo que está te incomodando muito, você perguntar assim, né? Qual a minha participação nisso que eu estou me queixando demais no outro? Porque você está me incomodando tanto, porque tem algo meu, né? E aí faz toda a diferença você poder trabalhar isso. Eu vou trazer agora aqui uns recortes, gente, da Água Viva de Clarice. Que eu amo esse livro dela, que é mais doido, mas é o que eu mais gosto. Olha só o que ela diz aqui. Não se compreende música, ouve-se. Ouve-me então com teu corpo inteiro. Quando vieres a me ter, perguntarás por que não me restrinjo à pintura e às minhas exposições. Mas isso aqui eu acho maravilhoso. Não se compreende música, ouve-se. Ouve-me então com teu corpo inteiro. Nossa. Quer dizer, tem uma questão assim dessa escuta que a gente está falando, né? Que passa pelo corpo. Isso aqui eu achei maravilhoso. Ela fala muito do instante já. Essa expressão é da Clarice, né? Deixa eu só, tem muita coisa maneira, mas aí vou me estender muito. Mas deixa eu botar aqui, ó. Saberei como pintar e escrever depois da estranha, mais íntima resposta. Ouve-me, ouve o silêncio. O que te falo nunca é o que eu te falo, e sim outra coisa. Capta essa coisa que me escapa e, no entanto, vivo dela, e estou à tona de brilhante escuridão.
Ela bota em palavras isso que a gente está falando, essa questão, né? Aqui também é outra que ela diz assim, porque não capto a mim propriamente dito. Só que aquilo que capto em mim tem, quando está sendo agora transposto em escrita, o desespero das palavras ocuparem mais instantes que um relance de olhar, mais que um instante, quero o seu fluxo. Acho assim também. É muito profunda. Ela é bem profunda. Eu acho, não, ela coloca, né, assim, Essa que ela falou, ouve o teu corpo inteiro, eu até entendi que está até relacionado a sexo. não, no sentido assim, quando Não você... é só as dores, depois o corpo, nem ele. Tem que saber também. É com toda a emoção, né? Isso que eu falo, o corpo fala, né? Hã? O corpo fala, pois é, ele fala. Tem uma escuta, né? Tem algo aí que é corporal. O desconforto ele se faz no físico. Exatamente. Quando você não está feliz, insatisfeita, não está desconfortável, você fica. Você tem um semblante, né? Não esconde. Teu semblante diz, né? Não precisa nem de palavras, né? E a Sylvia Plath, esse livro, eu até já trabalhei aqui, não sei se alguém participou, 3 mulheres, são 3 vozes de uma mesma mulher. Não, né? Acho que não. Foi com a Cláudia Scheber que ela trabalhou essas vozes. Não sei se vocês conhecem essa poeta. Tem um filme que fala dessa história dela, né? Ela teve um fim trágico, né? Ela foi casada com uma pessoa, um escritor também, só que ele se encanta pela aluna, larga ela com 2 filhos, e aí ela liga o gás e se suicida, né? Ela teve uma morte trágica. Eu achei assim, interessante trazer para a gente poder pensar também nessa questão da mulher que ela vai abrindo mão da existência dela, do ser dela, e se encontra a própria morte, né? Que é o caso da Sylvia Plath. E assim, foi uma poeta, ela é uma pessoa famosa, assim, se vocês botarem aí no Google, na inteligência artificial, ela, na época dela, fez o nome dela, assim como Camille Claudel, que também foi uma escultora que fez o nome dela ao lado do Rodin e tudo mais, né? Uma das maiores escultoras femininas, mulheres, né? Naquela época, que não tinha nem espaço para mulher como escultora, e ela, em função do Rodin, largar ela, abandonar ela para voltar para a esposa, né? Ela surta e nunca mais ela volta. Morreu no hospício, né? Uma história super trágica. Exatamente. A própria mãe, você sabe que quando estoura o nazismo, eles vão lá para falar, olha, vocês podem tirá-la do sanatório, porque a ordem é que ele comida para morrer todo mundo de fome. Vai lá falar com a mãe dela e com o irmão, e mesmo assim não tiraram ela do sanatório, ela praticamente morreu de fome, você sabe, assim, sabe, uma situação, enfim, quer dizer, tem histórias, né, na literatura, na arte, que a questão ali é de uma devastação mãe-filha, né? Isso assim é abordado de uma forma muito forte. E me chama a atenção porque as duas, tanto a Sylvia Plath quanto a Camille Claudel, elas fizeram o nome delas, né? Como poeta, Sylvia, e a outra como escultora. E nem assim amarrou no simbólico, né? Não deu uma amarração aí no lugar da mulher, no lugar do feminino, na sociedade, na cultura, né? Quer dizer, como é muito mais complexa essa questão da devastação no feminino. Ficaram na dor, exatamente. O olhar do outro também, né? Então, vamos ler, então? Vamos seguir, então. Então, entre a menina e a mulher está a mãe. Eu até já falei um pouco disso, que é essa relação primordial aí, né? A mãe é esse grande outro absoluto para o neném, que fica realmente, né? Você se constitui a partir do outro. Nós nascemos desamparados por excelência, e esse outro, se não me acolher no amor, né, eu morro. A condição humana é essa. E na relação da menina com a mãe,
essa posição aí de objeto do outro, né, assim, a importância de poder sair desse lugar de objeto e ir para a posição de sujeito do desejo. Essa mudança de posição é o que a própria Simone de Beauvoir vai falar do tornar-se mulher. É nesse sentido, né? De você poder sair de uma posição assujeitada, submetida nas mãos desse grande outro e poder fazer algo com a castração, né? Algo com esse feminino aí que não tem resposta. A tua mãe não vai dizer para você o que é ser uma mulher. E aí o Lacan vai dizer o seguinte, que a menina tem uma tendência a achar que a mãe tem alguma substância que ela poderia dar e que ela não deu porque não quis. Tem uma insuficiência, sabe, no lado da mulher, que ela fica... A rivalidade até com a mãe passa por aí, sabe? É como se essa mãe pudesse me dizer o que é ser uma mulher e não me diz. Lá tem um enigma que se mantém ali, só que essa mãe não tem como dizer para a filha o que é ser uma mulher também. Ela vai ter que descobrir isso, e é uma a uma, né, na singularidade que vai... Então, essa relação do feminino passa por essa, né, questão aí pré-edípica nessa relação primária com a mãe. E aí eu trouxe a Sylvia Plath porque a questão foi trágica, né? Ela acaba se matando mesmo, mas assim, a relação dela com a mãe era uma relação extremamente devastadora. Assim como Camille Claudel com a mãe, né? Era uma mãe que não legitimava, que não dava lugar a ela ficou ali numa relação com o pai, e quando esse pai morre, é que a mãe e o irmão internam ela no sanatório, e nunca mais... Ela ficou 50 anos no sanatório, gente. Nossa. E é uma história muito, assim, né, de dor, né? Mas, enfim. Então, assim, a mãe como primeiro objeto. Freud identifica na mãe o primeiro objeto de amor da menina, diferentemente do menino, que pode manter esse laço ao longo do Édipo. A menina precisa realizar um duplo deslocamento do objeto materno para o paterno e da atividade fálica para uma posição passiva. Essa transição é marcada por ambivalência e deixa restos que atravessam toda a vida psíquica. Assim, a mãe não é apenas um ponto de partida, mas uma figura que permanece entre a infância e a possibilidade de tornar-se mulher. Aqui ficou mais teórico, tudo bom que eu estou explicando, sabe? Essa ambivalência também, né? Dessa relação da menina com a mãe, sabe? Isso aí acompanha a vida toda também, né? Não é... Na verdade, não se resolve esse impasse do feminino na relação com a mãe, é algo que se mantém. A gente isso vai se resolver. Não se resolve, não se resolve. Isso é algo que você vai ter que se haver, vai ter que, né, levar contigo essa questão aí, que é dessa ordem mesmo do... Quando o quê? Muda, né? É verdade, não. Eu concordo. Eu sou a terceira também, uma família de 4, né? Eu me viro, minha filha. Se tiver um abismo, eu me agarro, eu dou um jeito de me salvar, entendeu? Até a mãe, já vai alguém ocupando esse lugar também, né? Ali na função materna, né? Quando você falou, né, que essa relação da menina com a mãe é de eterno, você me deu a sensação que você colocou como um conflito. Que não se resolve. Isso, para mim, é a minha leitura, né? Tá, Alzira? É a minha leitura. Você não vai dizer, então teve um momento lá que se... Não se resolve, entende? Essa questão, ela se mantém. Tem a própria questão da falta. Tá aí. A mãe não vai, né, resolver a sua demanda, sabe? Não vai dizer o que é ser uma mulher. Ela não tem essa transmissão para te dar. Não. Ela não sabe. Exato, ela não sabe. Ela não tem o falo para dar. Ela não tem o falo para dar. Ela não tem como ela dar o falo. Por isso que o Freud vai chamar de catastrófica a relação mãe e filha, e o Lacan depois vem e diz que é devastadora.
É nesse Falta em sentido. você, não faltava para sua mãe. A geração, com a maturidade, com a nova geração. Uhum. Coisas que eu vi que a minha mãe aceitava do meu pai, eu, quando entrei no casamento, eu já não aceitei. Foi uma escola. Coisas que nós, filhas, 3 filhas, observávamos isso. Ela era submissa, que fazia o tempo todo o que ele queria. Uhum. E foi claro, nas 3 filhas, que as 3 se posicionaram de forma a não aceitar o que a gente via. Lá com ele, né? Não agressão física jamais teve, mas sempre querendo agradar o outro. Uhum. Não era o que ela queria, era o que ele queria. Isso a gente conviveu com isso muito claro. A gente conversar sobre isso. Uhum. É, E vocês tinham raiva disso? Sim. Isso incomodou. Isso incomodou muito. Sim, o ciúme aversivo, né? Que você carrega mesmo. Exatamente. Isso que eu não quero dela. Então, Não quero isso dela. É uma pessoa tão boa, tão submissa, de permitir tanta coisa, que isso fez mal a gente. Sabe? Eu acho. Hoje, eu posso falar, a gente, entre nós, os 2 já faleceram, já você sabe. E nós 3 já comentamos isso. Engraçado. O amor da gente pela mamãe foi diferente do papai. Eu acho que de vê-la passar por essa submissão, isso quebrou um pouco. Maior ou menor? Menor pelo papai. Menor pelo pai. Sim. E por ela, na questão da gente querer acolher, naquela angústia que a gente, dela entrar em depressão, porque ela queria agradar ele. e aquilo que. Muito, Não, e né, o que nós da falamos geração aqui, deles, Ana, que morreram com 96 porque exatamente, é uma outra. É uma outra geração. Ficaram felizes. Mas é muito do feminino, É. essa posição que a mulher faz para ter o amor de um homem. Ela abre mão dos bens, ela faz concessões, ela abre mão de algo precioso nela em função do homem e dos filhos também, tá? Também, porque né, para ocupar esse lugar no amor, e também é o seguinte, família, né? Ter meus filhos, ter minhas filhas, nada, e depende de mim. Então, assim, você vai, sabe, se submetendo mesmo, aceitando o inaceitável. Isso aí na cultura delas. Ela não verbalizou isso. Nós aprendemos muito. Ah, sim. 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 Tão do feminino que hoje, nessa geração bem atualzinha, de 20 e poucos anos, eu estou vendo esse movimento de retorno a essa posição da mulher. Eu conheço vários casais, eu frequento a igreja católica, e vários casais atendo uma menina, inclusive, que a mulher não pode trabalhar fora, a mulher tem que ter tantos filhos quanto Deus mandar. Eles têm uma linha da igreja, assim. Isso é um movimento que está crescendo. Eu fico nada. Mas a pergunta que nós mulheres não fazemos. Ela, com essa escolha dela, ela está feliz? Porque olha só, pois é, não, por que eu estou falando isso? Na minha geração, né? É a caneta? Não, celular. Mas era assim, quando eu me casei, com 15 anos, eu me casei recém-formada, estava feliz ao mesmo tempo frustrada, porque minhas amigas estavam indo já para o mercado de trabalho, eu dei essa pausa, vim para uma cidade que eu não conhecia, né? Enfrentei uma cultura diferente, longe da minha parentela, tive que me organizar com o meu marido. Mas assim, no meu contexto, eu estava feliz comigo, mas eu deixei ouvir as vozes de que a mulher tem que estar no mercado de trabalho, que o lugar da mulher não é em casa, que conversa é essa, que você vai ser no lar. Aquilo foi me... Aí foi quando eu comecei a criar um hábito, parei de pensar em mim, parei de pensar no que eu realmente queria para mim, o que estava me fazendo feliz naquele contexto, e fui, entendeu? Aí a pergunta que hoje eu me fiz, né, quando eu fiz terapia, caramba, eu estava feliz com aquele contexto, mas não me permiti ficar feliz porque eu vi as vozes. Entendeu? E de quem? De nós mesmas mulheres. Eu digo, meu Deus, como é que... E ainda tem isso mesmo. Também, Mas talvez não seja você, né? eu vou. Ele está sempre julgando e colocar pro outro.
Não, difícil, é complexo. Mas vamos voltar aqui para Sylvia Plath. Eu até vou sair daqui do texto, que eu acho que está melhor aqui, sabe? Assim, voltando ao tema que eu coloquei, da separação, da importância da menina poder se separar desse lugar de objeto e ir para a posição de sujeito do desejo. O que aconteceu com a Sylvia Plath? Foi um fracasso dessa separação. A experiência da Sylvia nunca se deu de forma plena, essa separação com a mãe. Sua poesia mostra a mãe como presença invasiva, sufocante, quase parasitária. Eu trouxe aqui o livro, podia circular esse livro aqui, são as 3 vozes, né, dela própria. Medusa é o exemplo mais claro, ela fala da mãe como uma medusa. Olha isso. Medusa, ela enriquece, né? Vira pedra. Em seus diários, vemos a oscilação entre o desejo de agradar a mãe e o ressentimento contra essa exigência de perfeição. Sabe? Essa mãe perde o pai muito cedo e ela vai para essa posição assim, de exigência em cima das filhas. Né? Plath pareceu permanecer simbolicamente presa na posição de filha-objeto, lutando para conquistar sua própria voz. Quer dizer, assim, só para ilustrar com a teoria, sabe? Quer dizer, ela ficou fixada nessa posição de objeto da mãe, dessa exigência superegóica de uma mãe, exigindo muito dela, e ela, mesmo na maternidade, ela poderia ter ali, né, ocupado o lugar, ela também não suporta, né? E aí passa para uma passagem ao ato. Voltando aqui para a questão da Beauvoir, né, que ela fala, né, que a mulher não nasce mulher, se torna mulher, quando deixa de ser esse objeto da mãe. Sylvia Plath nos mostra em sua obra o que acontece quando essa passagem falha. A identidade feminina se confunde com a ferida da fusão primordial. Voltando ao tema da ferida, né? Essa ferida fica aí mesmo muito... fica sangrando, né, nessa relação com a mãe. Sabe? A liberdade se vê atravessada por ressentimento, culpa e autoexigência desmedida. O feminino fica suspenso entre a submissão e a revolta. Isso na escrita dela, né? Se vocês depois tiverem interesse. Lacan diria que, diante desse impasse, a arte de Sylvia Plath foi a tentativa de bordejar o furo da relação com a mãe. Quer dizer, quando a poesia dela, a escrita dela, foi uma tentativa de dar, né, algum significado, alguma elaboração a essa ferida, né, que não consegue, porque, por exemplo, o James Joyce, na visão do Lacan, ele consegue amarrar a psicose dele com a escrita. Né? E a gente sabe, né, Marília, que a escrita tem uma função terapêutica, sabe, gente? Assim, você, às vezes, aquilo que você não consegue falar, você consegue escrever, aquilo te dá uma, sabe, uma organizada. Ele organiza, né? Te organiza psicamente a tua dor, né? Só que no caso dela, não. Né? Agora você está falando, eu estou lembrando muito do Ferenczi. Não sei se vocês têm contato com ele, eu gosto muito de Sándor Ferenczi. Quando ele traz, falando que a mãe, ela começa a trazer tudo que é dela para o filho. E colocar o filho para carregar, na verdade, o que seria dela. E nesse processo, né, que você você começa a transformar aquela criança numa criança que ela tem que ter a responsabilidade do sentimento da mãe, de como a mãe tem que sentir, de como a mãe tem que estar bem, de como ela tem que coordenar o sentimento da mãe. E nesse processo ela psicotiza, ela fragmenta o ego. Então acho que foi exatamente você vai fragmentando o ego então ela fragmenta, e quando o ego está fragmentado, ele não tem mais jeito, ele está fragmentado. Tá ali, é como se fosse aquela cadeira de 3 pés, sabe? Não tem uma base, qualquer coisa a cadeira cai e não volta mais, né? Interessante essa visão mesmo, né? É bem isso que ela descreve, tá? Na escrita. Você está lendo aí, eu tô começando a lembrar do texto de Ferenczi, onde ele traz isso e traz o desmentido, né? Onde a mãe, ela desvaloriza a palavra da criança. Então a mãe, muitas vezes, porque Ferenczi ele trabalha muito com abuso, né? Então, quando a criança chegava para contar para a mãe o abuso que aconteceu, ela desmente aquilo. E nesse desmentir, ela vai... E ele vai colocar... O maior abuso, não é nem, às vezes, assim, o abuso do pai ter abusado da filha, nem nada. Mas quando a menina vai contar para a mãe, e a mãe fala, fica quieta que isso não aconteceu. Ele vai dizer que aí é o abuso maior. É o maior. A dor maior vem daí. A dor maior vem daí.
porque silencia a dor, Exatamente. ela não tem mais como dizer daquela dor, ela, né, sucumbe ali. Mas exatamente o lugar dela em relação à mãe foi exatamente. A mãe passou para ela a responsabilidade dos próprios sentimentos, né? Bastão, Tipo, me dá suporte, porque a mãe não estava conseguindo, então passa para o filho, você tem que tomar conta de mim. Ela inverte esse papel. Só que se inverter, você fragmenta. Não tem estrutura para. O ego fica fragmentado. Né? Pode entrar o pai morreu, mesmo. O pai faleceu, eu acho que ela era bem criança, bem bebê. E aí. Deixa eu continuar aqui. Fala, Rita. Eu entendi um pouco melhor a história dela, porque dá a entender assim, a mãe dela ficou viva cedo. Foi. Né? E aí ela assumiu essa paternidade e maternidade com os filhos. Né? Isso. Ela, na sua fase adulta, né, ela passou por uma situação de casamento frustrado, porque o marido a abandonou com as filhas. E ela ficou numa posição contrária da mãe. A mãe passou pela resistência, né, de criar os filhos, ao passo que ela não ficou fragmentada. Ela fragmentou. Mas aí não tem a formação de um eu, sabe? Ela não tem um eu formado. Ela não tem um eu formado. Foi só passado para ela, né? A mãe só passou pela sua vida. Tu vai resistir, você vai também ter que resistir. Ela abandonou o eu dela. Não se constitui. Não se constituiu. Não tem uma constituição egóica, sabe? Fica fragmentado. Então, e nem a maternidade também não segura. Nada segura. Uma vez fragmentado ele está fragmentado. Eu tenho uma. Ela chega a esse ponto de dor. Foi tão profundador dela que nesse momento, né? Ela tirou a vida. Foi com gás, abriu gás. Tem um filme, gente, depois se vocês se interessarem. É legal passar pra gente. Vou botar no grupo, que é muito interessante. Eu trouxe porque eu acho assim que ilustra bem nessa questão do que é esse lugar do feminino querendo atender esse outro, né? Mas assim, o que a mulher faz com ela pode levar até a morte. Né? Sacrifício da própria vida, né, Bianca? Para a própria vida, mesmo no caso dela, mesmo com 2 crianças, um casalzinho, coisa mais linda, não sei como é que está hoje, quantos anos tem, porque ela não sei se foi em 64 que ela faleceu, acho que sim, que ela se mata. Então, assim, esse tema do feminino, ele é complexo, né? Porque é isso, quer dizer, não existe nada, não tem uma representação no inconsciente que diga o que é ser uma mulher. Eu tive um professor que ele falou, a gente estava estudando o Édipo, ele fala que a mulher não tem nada a perder. A gente não tem nada a perder aqui. Não tem falo, não tem o que perder. O homem tem o órgão do desejo, que ele se organiza em torno desse órgão, né? Se ele tiver uma virilidade, ele vai... A mulher não, né? A mulher, ela pode, assim, entrar com... Mas é engraçado, né? Você falou isso. Mas tudo isso, essa parte, né, do olhar, né? Você falou muito da questão do objeto falo, né? Essas coisas, que é essa representatividade que o homem tem, né? Aí você falou da virilidade. Mas é interessante que isso tudo vai chegar a um fim. O homem, a situação essa virilidade do homem. Por isso que é mais sofrido, Rita. Eu acho que é mais sofrido o envelhecimento do homem do que da mulher. Eu tenho essa tese, gente, eu acho, não é? Na simbologia dele, tem uma finitude. Enquanto que a mulher, nessa situação, aí ela consegue se ressignificar, se reinventar. Ela deu esse exemplo da amiga dela de 70 anos, entendeu? E eu vejo isso também com algumas amigas minhas, que são viúvas, outras separadas, outras solteiras, e elas vão, entendeu? Independente de se estar com alguém ou não. Mas trazendo para a teoria, Rita, assim, que né, Freud, Lacan, que eles, né, defendem, assim, o homem, como ele tem algo no corpo dele, sabe, que importa algo no corpo dele, que ele se organiza em torno daquilo ali, sabe? Pode ser péssimo, mas tem alguma coisa que ele pode. A mulher não. Você tem uma noção, a mulher, por exemplo, assim, num prazer muito intenso, ela pode se desorganizar, sabe? Um orgasmo, né? Alguma coisa assim, uma relação que ela tem uma intensidade enorme no sexual, aquilo não pense em você que ela, então agora eu sou, não, aquilo pode ser algo devastador, próprio prazer nela. Só para fazer esse paralelo, entende? Quer dizer,
E é o que ela não dá conta ali, também, não dá né, no conta. corpo dela, sabe? Isso já a gente escuta no consultório e eles defendem isso. Sai até meio enlouquecida. Fica até meio pirada numa relação com o homem. Eu já tive, já escutei no consultório, assim, da pessoa ficar assim, obcecada por aquele homem, fica um negócio assim, quase que delirante por conta de um prazer intenso. Entende? Ela se desorganiza, enquanto que o homem não. É essa relação, entendeu? O homem. É mais cultural. Isso foi colocado arquetipicamente dentro da mulher, depois de séculos e séculos de dominação. E aí, quando ela tem acesso ao prazer, porque, por exemplo, quando o Freud começa a atender as primeiras histéricas, a mulher histérica não tinha acesso ao prazer. Não, ela estava toda no sintoma dela. O homem ele tinha acesso ao prazer, sempre teve. Sempre, ainda de uma maneira imatura, infantil, mas ele tinha acesso. A cultura ajuda, né? O homem a se organizar. A mulher ela tem, digamos assim, decretado um sepultamento social dela a partir do momento que ela entra na menopausa. O homem não. A cultura patriarcal, Pablo Picasso, por exemplo, vai até 30 anos, com 90 anos teve filho. Ele então, foi, essa coisa em torno do falo, mas olha o significante dele. A questão não é quem engendra o poder, é quem aceita de maneira subserviente esse poder. Porque teve a época do matriarcado. Não, tudo bem. O que fez esse declínio o patriarcado ascender? Essa que é a questão que eu acho que é o cerne do feminino. Mas assim, tirando essa questão, né, assim, vamos botar nos dias de hoje, né, assim, essa diferença sexual, ela exige um pensamento em relação a essa distinção anatômica entre os sexos. Sim. Tem até um texto do Freud que diz exatamente isso, né, a distinção anatômica entre os sexos. Tem uma diferença que é física, que é corporal, né, aonde o homem tem esse órgão do desejo, que se não funcionar também esse órgão do desejo, né, ele não tem como mascarar. A mulher pode mascarar de todas as maneiras o prazer dela, o homem não tem como, sabe? Então tem algo no homem que é muito mais autêntico, a gente pode dizer assim, mais verdade. Ele não tem como, ele não tem semblante, entende, Paulo? O falo é poder, né? O falo é poder. É nesse sentido. Se o homem banca a mulher, se o homem banca os filhos, se ele tem o poder, o falo não é apenas o órgão. Não, pode entrar a representação, mas a virilidade é poder para o homem, entende? É nesse sentido. O dinheiro é poder. Não tem dinheiro e não tem o falo. Isso sim. Não, sem dúvida. Um morador de rua, ele pode ser o cara, ele pode ser o Kid Bengala, que ele não tem. Ele não tem espaço na sociedade. Mas enfim, o falos é isso, é dinheiro, é virilidade, isso tudo faz o conjunto dos homens. A mulher não. Tudo. Oi? Quando ele fica mais velho, esse conjunto cai. Esse conjunto é sofrido. Mas olha o nome, vem cá, mas olha o nome dessa criatura. Olha o significante, gente, a força do significante. Por que nesse folhetim agora, o Paulo sucesso na novela da Paulo Picasso. É uma mulher que exerce o poder fálico. Paulo Picasso. Ela tem os amantes como o homem tinha os amantes antigamente. Ela não se importa tanto com a família como o homem não se importava tanto antigamente. O homem também era assim, eu não estou dando dinheiro. Se eu estou dando dinheiro, está todo mundo comendo, está todo mundo... Está tudo bem. Quer dizer, o que essa novela está mostrando é que quando a mulher se comporta como um homem, ela causa estranheza. Sim. Exatamente. Entendeu? Ela causa estranheza. A questão a Odete Roitman poderia ser muito mais poderosa se ela exercesse esse poder, mas não copiando o modelo masculino, mas dentro de um feminino arquétipo, que ela seguisse realmente a coisa que ela, um tipo de poder talvez bem mais benevolente com o mundo do que com o homem, você vê. Isso é interessante. A gente está na Terceira Guerra Mundial, por quê? Porque o homem quer destruir a Terra. A mulher está mais ligada pela própria coisa da biologia, dela dar a vida, com o planeta Terra, né? Agora, feminina, a natureza agora feminina. Paulo, você falou uma coisa que eu acho assim, sensacional, acho muito legal, que esse modelo da mulher também, né? Na hora que ela está na posição fácil, se igualar ao homem... Ela vai repetir os mesmos erros.
Pois é, sabe, assim, não dá para fazer diferente, assim, tudo bem, né? Você está numa posição fálica, poxa, use o feminino aí, né? Nessa posição fálica, faz toda a diferença também, né? Com criatividade, com... Culturalmente, Gilda, ela está no infantil da história. Você vê, pois a porque libertação da mulher dá é muito recente, isso aí realmente... Mas ela vai chegar lá. Tem o homem não destruiu o mundo antes. Não vem com essa... A gente espera que não. O homem também já vem da própria igreja, das igrejas. Sim, também homens controlando a igreja. Eu tive uma experiência numa igreja evangélica. Sim. Mas, assim, o que a gente entende é o seguinte, você pode ganhar até mais que seu marido. Sim. Mas ele é o cabeça da casa. Exatamente. Então, todas as decisões dele, você nunca pode confrontar ou querer ter mais autoridade do que ele dentro de casa. Ou a mesma autoridade. Não digo nem ser mais, porque acho que nenhum dos dois tem que ser mais, acho que tem que ser junto. Porque, afinal de contas, é um casal. Mas isso já vem na cultura, né, da gente, da mulher. Pode ser tão produtiva quanto, trabalhar tanto, ganhar até mais, porque isso acontece. Só que ela continua sendo submissa ao marido. Você vê, quando o John Lennon tentou quebrar isso no início dos anos 70, em que ele casava com a Yoko Ono, ele ficava em casa cuidando do filho e ela saía para fechar os contratos dele. O que houve com o John Lennon? Ele está se encostando na mulher. Ninguém via que ele estava sendo pai. O pai que ele não foi para o primeiro filho, o John Lennon. Tanto quando ele faz aquela música Beautiful Boy, que ele faz para o segundo filho dele, ele diz assim, eu fui muito mais pai com o meu segundo filho do que com o primeiro. O primeiro tinha traumas terríveis, porque ele estava com os Beatles, estava vivendo aquilo tudo. Então, a mãe é que criou mais a criança. Pela própria sociedade, né, que cobra resultados financeiros, resultados de produtividade. Dentro de casa, você não está tendo dinheiro entrar. Exatamente. Então, isso não tem... Isso aqui também é interessante, né? A menina, assim, na relação pré-edípica, está inteiramente voltada para a mãe. É uma relação marcada pela fusão, pelo vínculo primordial. A mãe é fonte de alimento, calor, voz, olhar, é o mundo. Nesse momento, a menina não se percebe como um ser separado, mas como uma extensão do corpo materno. Freud percebeu essa fase como um tempo anterior à triangulação pai, mãe, filha, onde ainda não há entrada clara da lei do pai, que irá separar e inscrever a criança na ordem do desejo e da linguagem. Isso aqui é importante, porque eu não falei, porque assim, o desejo da mãe tem que apontar para o pai, tem que introduzir o pai nessa relação com a criança. É a mãe que aponta também para o pai. Sabe? E aí ele entra também interditando essa relação fusional da mãe com a criança. Eu falei da separação, parece que não, quem promove também essa separação é esse terceiro. É a mãe ali, mas a mãe não está, o desejo dela não se esgota na criança, tem algo para além da criança também. Tem aquelas mães que ficam fusionadas, aquela fusão ali com o bebê, né, nessa relação, também é complicado, entende? Porque a criança também ela tem que perceber que tem algo para além dela, porque se ela ficar ali, né, nessa relação de extensão dessa mãe... Viu, Marília, eu tinha esquecido um ponto importante na fala, assim, nessa questão da menina com a mãe, que é assim, o desejo da mãe tem que apontar para o pai, para esse terceiro na relação. Né? É esse terceiro que também interdita essa fusão mãe e filha aqui nessa relação da criança como objeto dessa mãe. Né? Sim. Então isso também foi importante lembrar.